Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui falando. Esse é o canal Ciência, Lógica, Tecnologia e Utilidades e hoje nós vamos começar um quadro aqui sobre a biologia, que todos sabem que é o estudo da vida, e nesse vídeo falaremos sobre as principais características de todos os seres vivos. Então, para começar, pessoal, nós precisamos entender quem são os seres vivos. Os seres vivos são animais, plantas, bactérias, fungos, algas, protozoários. E também muitos consideram o vírus como um ser vivo, apesar dele não ter todas as características que eu vou falar neste vídeo, mas você vai entender no decorrer quais são essas características que o vírus não tem. As características que falarei aqui são características gerais, são características que todo ser vivo tem. Não posso citar, por exemplo, correm ou, por exemplo, uma característica voam ou falam, porque essas são características que não todos os seres vivos têm. As características que eu vou falar são características gerais, encontradas em todos os seres vivos. Então, a primeira característica que todo ser vivo vai ter são as células. As células são as menores unidades vivas. Uma célula precisa de energia, uma célula precisa de nutrientes, ela precisa de oxigênio e ela também produz resíduos. Todo ser vivo tem célula, porém alguns são unicelulares. O que é um ser vivo unicelular? É aquele formado por uma única célula. Como exemplo, podemos citar as bactérias e os protozoários. E os seres vivos pluri ou multicelulares são aqueles formados por diversas células. Ou a gente pode dizer que são formados por duas ou mais células. Nós, por exemplo, temos trilhões de células e alguns seres vivos vão ter um número característico de cada espécie. Outra classificação sobre a célula é a questão da carioteca, ou seja, a célula procarionte, que é uma célula mais simples, que não tem núcleo definido, não tem carioteca e é encontrado nas bactérias, e a outra é a célula eucarionte, que é uma célula mais complexa, tem núcleo definido, tem a carioteca, tem organelas membranosas e é encontrado nas plantas, animais, nos fungos. Então, célula procarionte não tem núcleo definido, nem organelas membranosas, e células eucariontes têm núcleo definido e organelas membranosas. Na questão das células, pessoal, é importante salientar que existe uma exceção, que são os vírus, que são seres acelulares, ou seja, são seres vivos que não têm células, tá? O vírus, então, ele é formado apenas por uma cápsula com envelope e dentro tem o material genético que é o DNA ou RNA. Então, lembra que tem essa exceção à regra. Segunda característica que todo ser vivo tem é o metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas do organismo. Então, o nosso corpo ele está fazendo respiração, digestão, produzindo hormônios, produzindo proteínas. Todas essas reações, o conjunto delas, a gente chama de metabolismo. Claro, cada pessoa tem o seu metabolismo, alguns gastam mais energia, outros gastam menos, mas todo ser vivo tem metabolismo. A única exceção são os vírus, que eles não têm nem metabolismo e não têm células. Sobre o metabolismo, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de conjuntos de reações. Uma que é o anabolismo, quando você junta as moléculas, você vai pegar moléculas pequenas e construir uma maior. E o catabolismo, que você pega uma molécula grande e você vai quebrar ela, você vai separar ela. Tá certo? Então, segunda característica dos seres vivos é o metabolismo. A próxima característica que nós vamos falar que todo ser vivo tem são os compostos orgânicos. O que são os compostos orgânicos? Compostos orgânicos são compostos que têm cadeias de carbono. São moléculas mais complexas que as inorgânicas. A gente pode citar como exemplo carboidratos, lipídios, vitaminas, o próprio DNA. E essas substâncias estão presentes no ser vivo. Todo ser vivo tem esse tipo de molécula. Eu não posso dizer que molécula orgânica é só encontrada em ser vivo. Por exemplo, o plástico, o petróleo, são compostos também orgânicos, porém, se você for ver lá na origem, eles são derivados de combustíveis fósseis, mas aí a gente já vai deixar isso para uma outra aula. Mas grava aí, terceira característica que todo ser vivo tem são os compostos orgânicos. Então, todo ser vivo ele tem moléculas orgânicas. E aqui a gente pode também citar que os principais elementos químicos que tem no ser vivo são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos são encontrados em todos os seres vivos numa quantidade maior
ou menor, isso varia de acordo com cada ser vivo, mas, por exemplo, o nosso corpo, mais de 90% é formado por esses elementos químicos apenas. Até forma uma palavrinha ali que é a palavra CHOMPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A próxima característica que todo ser vivo faz é a respiração. Todo ser vivo precisa ter a sua respiração, e a respiração é uma fonte de energia. É a forma que o ser vivo produz energia, ou seja, produz ATP. A ATP é a molécula de energia dos seres vivos. Só que aqui existem dois tipos de respiração: a respiração aeróbica, como a nossa, que é aquela que necessita de oxigênio, e a respiração anaeróbica, que é encontrada em algumas bactérias e fungos, por exemplo, que fazem fermentação. Então esses organismos não precisam de oxigênio. A aeróbica necessita de oxigênio e a anaeróbica não necessita de oxigênio. Quinta característica que todo ser vivo tem é a presença do DNA. O DNA é uma molécula que é encontrado em todos os seres vivos, claro, com exceção de alguns vírus, que só possuem o RNA, mas o DNA é encontrado nas plantas, nos animais, nos fungos, e ele é a molécula da vida, porque ele controla as nossas características, como cor do cabelo, cor da pele, cor da unha. Todas essas características nós recebemos dos nossos pais, metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, e o DNA, ele que vai nortear o que a nossa célula precisa fazer. Então não é só um ser humano que tem DNA, uma bactéria tem, uma planta tem, um fungo tem, um protozoário tem, e alguns vírus têm DNA e alguns vão ter apenas o RNA. Mas o DNA é a molécula da vida, é a molécula dos seres vivos e é encontrado em todos eles. A sexta característica que todo ser vivo tem é o ciclo de vida. Se ele é um ser vivo, ele tem o ciclo de vida, ou seja, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Claro que aí vão ter várias formas de se reproduzir, formas de crescimento, isso vai depender de cada ser vivo, mas o ciclo de vida é algo que todo ser vivo vai ter também. A sétima característica que todo ser vivo tem é a reprodução. Todo ser vivo tem a capacidade de se reproduzir e deixar descendentes. Aqui cabe a gente ressaltar que existe a reprodução assexuada, que é aquela reprodução feita, por exemplo, por algumas bactérias, algumas plantas também, e também animais. Os animais mais simples, por exemplo, fazem reprodução assexuada, e é uma reprodução que não necessita de gametas. O que são gametas? São células reprodutivas, como por exemplo o espermatozoide e óvulo. Então, vamos pegar, por exemplo, uma bactéria lá que fez bipartição, ou seja, que ela se dividiu. Ela não teve participação de espermatozoide, de óvulo, ou seja, de gametas, e ela não teve uma troca, né? Sempre a reprodução sexual ela vai ter uma troca de gametas, vai ter a participação, numa boa parte das vezes, de dois seres vivos. Isso não é uma regra, mas a reprodução assexuada não tem isso. Então, reprodução assexuada é aquela que não tem participação de gametas e gera descendentes idênticos. Já a reprodução sexuada é aquela que tem participação de gametas, ou seja, vai ter uma troca, vai ter uma fecundação, espermatozoide fecundando o óvulo. Então a reprodução sexuada, ela vai ter uma mistura aí, por exemplo, do DNA dos dois progenitores, e ela vai gerar uns seres diferentes, ela vai gerar mais variabilidade, porque vai misturando, vai ocorrendo essa troca aí de material genético. O que muita gente confunde é falar que a reprodução sexuada ela tem sexo. Não é isso, pessoal. Na maioria das vezes a reprodução sexuada tem a cópula, ela tem o sexo. Mas, por exemplo, reprodução sexuada é aquela que tem gametas. Então, por exemplo, se eu tiver duas esponjas do mar, uma aqui e outra aqui, uma liberar espermatozoide que vai lá fecundar a outra, teve troca de gametas? Teve. Então é reprodução sexuada. Se eu tiver, por exemplo, uma solitária, ela é hermafrodita, ela produz espermatozoide e óvulo, ela se autofecunda, também é reprodução sexuada, porque teve participação de gametas. Então, cuida com isso. A próxima característica que nós vamos falar que todo ser vivo tem é a irritabilidade ou a reação a estímulos. O ser vivo, quando ele é tocado, quando ele sente calor, quando ele sente frio, quando tem luz, ele vai reagir de alguma forma. Nós reagimos de uma forma, as plantas de outros, fungos de outro. As plantas, por exemplo, se curvam à luz para fazer ali a fotossíntese. Nós reagimos com arrepio, com movimento, com algo do gênero. Então, todo ser vivo ele tem uma reação a estímulo
que pode ser de diversas formas, como já citei, luz, calor, entre outros. Outra característica que todo ser vivo tem é a evolução. Os seres vivos evoluem, ou seja, eles se modificam ao longo das gerações. Os seres vivos têm molécula de DNA, essa molécula se altera. Se alterar a molécula de DNA, vai alterar as características dos seres vivos. A gente observou muito agora aqui na questão da pandemia do Covid, o vírus sofreu uma mutação, o vírus surgiu uma nova variante. Então isso também é evolução, uma modificação pequena a uma mudança grande é evolução. E os seres vivos estão se modificando ao longo das gerações. Última característica é a nutrição. Então, os seres vivos precisam obter energia de alguma forma através de alimentos. E existem dois tipos de nutrição: a nutrição autotrófica e a heterotrófica. O que é a nutrição autotrófica? Que quem faz isso são os seres autótrofos, que são aqueles que produzem o próprio alimento. Exemplo, as plantas e algas. Então, esses seres eles conseguem pegar a matéria inorgânica e transformar em matéria orgânica. Exemplo, as plantas na fotossíntese, elas pegam a água e o gás carbônico, transformam em oxigênio, que nós respiramos, e produzem a glicose. Então, são seres que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. E também temos os seres heterotróficos, que fazem a nutrição heterotrófica, que são aqueles seres que não produzem o próprio alimento, ou seja, eles precisam estar adquirindo através dos alimentos, né? Nós somos exemplos de seres heterótrofos, os fungos também fazem a decomposição, então nós somos exemplos de seres heterótrofos, ou seja, seres que não produzem o próprio alimento. Então, pessoal, essa foi a dica aqui de biologia, as principais características dos seres vivos: célula, metabolismo, reprodução, respiração, compostos orgânicos, entre outros aí. Então grava aí, estuda. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.